Olá, pessoas maravilhosas, venham chegando aqui na live, que hoje nós temos uma live muito especial. Cheguem todos aqui, boa noite a todos, venham chegando aqui na live, sejam todos muito bem-vindos, que hoje nós temos aqui uma convidada especial. Deixa eu só ajeitar aqui, gente, o fone de ouvido. Hoje não vai gerar problema esse celular, gente. Graças a Deus estou aí com um celular novo. Olha só, finalmente. Então hoje vai sair aí uma live muito boa. Inclusive é um assunto de interesse de vocês. Eu tenho uma convidada especial que é a Alessandra Ramos. E ela também trabalha com relacionamentos abusivos. Ela tem uma página chamada @quebra do ciclo. E eu vou chamá-la aqui para nós falarmos sobre desmascarar narcisistas. Quais são os riscos que vocês correm ao tentarem desmascarar narcisistas, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Hoje também nós vamos responder as perguntas de vocês nesse sábado de frio. Pelo menos aqui em São Paulo, o frio aqui tá pegando, tá? Eu não sei aí na região de vocês, se vocês quiserem me responder, olha, aqui em tal lugar onde eu moro, tá um calorzinho. Não, aqui tá mais frio ainda. Podem deixar aqui os comentários de vocês, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não conhece ainda o curso Relacionamento com Narcisista, está disponível para quem quiser fazer num link que eu tenho aqui na bio da página, no @narcisista sem a máscara. É um curso para quem quer conhecer totalmente o transtorno de personalidade narcisista e outros transtornos também. Um curso vitalício na Hotmart, inclusive. Olha aqui a Rosilane falando, o Rio de Janeiro tá frio também. Congelante Rio Grande do Sul, Cotia friozinho. Ah, eu sei que eu moro em Cotia, amor. Minha conterrânea. Então, estamos aí todos juntos. Ó, 7 graus aqui em Santa Cruz do Sul. Moro no interior de São Paulo, aqui está um tempo fresquinho. Mato Grosso do Sul está calor. Tô indo para sua casa, viu, Elaine? Já tô pegando o avião aqui, que eu odeio frio, gente. Eu gosto é de calorzinho. Aqui está pegando fogo. Mato Grosso, Alta Floresta. Gente, eu tô indo para Mato Grosso, tá? Tô deixando São Paulo aqui. Tô indo curtir aí um calorzinho com vocês. Porque, olha, gente, eu detesto frio. Falo a verdade pra vocês, a época que eu mais gosto é a primavera. Natal tá quente. Ó, tô indo pra Natal, hein? Tô chegando aí daqui a pouco. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou ver se a minha convidada já está aqui. E aí nós já vamos começar a live com vocês, tá? Essa live de hoje promete pegar fogo, gente. Deixa eu ver aqui. Eu ainda estou aqui aguardando ela me enviar o convite, tá? Eu vou aguardando ela enviar o convite. Quem aí já pensou em desmascarar o narcisista ou a narcisista? Deixem aqui nos comentários. Quem aí já quis mostrar para alguém da família, para a nova vítima, para as pessoas que rodeiam esses seres das trevas, que essa pessoa é narcisista? Quem aí já tentou aí desmascarar e se deu muito mal? Deixem aqui nos comentários e eu vou chamar aqui a Alessandra Ramos para que a gente comece a nossa live. Deixa eu só aceitar. Ela já está aqui, ó. Eu, a Cristiane, né? Eu, Ferreira, Elis, ó. Quanta gente tentando. Oi, Alessandra, boa noite, tudo bem? Tudo Boa bem? noite. Tudo bem com você? Tá frio aí também, onde você tá? Nossa, eu estou em Curitiba, Carol. Eu morei 20 anos em São Paulo. Assim, você acha que tá frio aí, né? Mas aqui vocês não têm noção do quanto é frio. Gente, eu tô aqui enrolada no cobertor. Eu tô com as pernas aqui cobertas com edredom, gente. Porque aqui o frio tá de matar. Ontem mesmo eu na janta me alimentei com caldo de mocotó tão quente, 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 que depois foi eu pular e dormir. Porque Sim, olha, tá sim. muito frio. Olha lá, sigo essa lindona também no TikTok, ó lá, tá Boa noite, vendo? pessoal. Boa noite, gente. Você já é conhecida, eu também já, não sei se eu cheguei a repostar aqui os seus Reels, que são muito bons, tá?
Mas, gente, sigam essa lindona aqui, porque ela entende também do tema. E quanto mais gente explicando sobre o transtorno de personalidade narcisista e também sobre relacionamentos tóxicos no geral, melhor. Porque o que tem de Melhor. gente que ainda está dormindo não está escrito no Sim, gibi. sim, Então, sim. vamos Bom, começar, né? deixa eu me Me fale um apresentar pouco sobre rapidinho, né? você. Tá, eu sou Alessandra Ramos, sou terapeuta, mentora, sou palestrante também hoje em dia. Porém, eu não trabalho mais com terapia, Carol. Acho que eu até tinha conversado com você sobre Sim, isso, né? Hoje em dia eu trabalho mais com consultoria, tenho aí uma comunidade onde eu ajudo essas mulheres e com as palestras. Por que que eu fui para esse nicho, né, de desenvolvimento pessoal? Primeiramente, para me curar de uma relação abusiva, aonde, como eu falei, eu vivi aí 20 anos em São Paulo, precisei fugir para estar viva hoje, né? nossa, Então, a partir desse momento que eu vivi aí 5 anos com uma pessoa extremamente violenta, sofri todos os tipos de abuso, né? Como físico, mental, psicológico, verbal, agressões físicas, espancamentos, cárceres privados e tudo que vocês imaginarem. E através, em 2020, não, 2018, através de uma matéria dos jornais, eu sentado do lado dessa pessoa, eu viro para essa pessoa, tá passando uma matéria, que é a da Tatiana Spitzers, sabe? Que tá ali mostrando como que ela foi violentada dentro do carro, dentro da garagem, dentro, né? nossa. Toda aquela cena. Eu viro para o meu agressor, que no momento ali é o meu agressor, né? Meu parceiro, e falo para ele: você viu o que esse ser fez com essa mulher? E ele fala para mim: o que será que ela fez para ele? Ali eu já É sempre entendi. assim. Ali eu já entendi, porque a agressão física tinha acabado, parado, porque eu estava gestante na época. Mas ali eu entendi que na hora que minha filha nascesse, as coisas iam voltar a ser exatamente como antes. Então, dei ali o meu tempo de me preparar para a fuga, né? Porque a gente tem que se preparar, não é assim, eu descobri que a pessoa E não vou vai sair mudar e eu correndo, vou nem sair tem amanhã. como. Não funciona assim, né? Então, levei aí uns 2 meses, onde eu preparei a fuga, fugi, sou da cidade de Curitiba, então eu vim para minha cidade natal, para minha família, graças a Deus eu tenho família que me acolheu, né, me protegeu, tal, mas eu não sabia desse transtorno de narcisista. Porque eu acredito que É, né? muitas de nós vamos buscar o conhecimento depois, né? A gente não busca antes. Infelizmente, sim, o pior de tudo, né? A gente vai buscar o conhecimento depois de já ter passado aí nas garras de muita gente abusiva, não é só. É que aquela pessoa é a cereja em si, eu falo que é a cereja em cima de um bolo podre. Porque aí Sim. você começa a ver que tem gente da tua família, amigos que fizeram Uhum. faculdade com você, gente que estudou no colegial com você, outros Sim. ex-namorados ou ex-namoradas. Então você vai vendo que você também tem um padrão comportamental que faz com que você vivencie esse tipo de relacionamento. Sim, sim. E depois desse processo aí, durante esses últimos 5 anos, a minha vida se tornou estudar dia e noite e buscar aí a cura, né? A minha autocura. Porque esse Sim, o foco é você, não é o outro. Não adianta. Eu sempre falo nas minhas postagens, não adianta vocês saberem tudo sobre o outro e não saberem sobre si mesmo. Porque quando a gente não sabe sobre si mesmo, eu vejo muitas mulheres saindo do abuso, mas o abuso não saindo delas. Porque a gente se torna sim. autoabusiva. Sim, sim. Além de autoabusiva, também a gente pode ter a questão de torturar outras pessoas que não tem nada a ver Pelo, com os nossos pelo problemas. Isso eu pego sofrimento. bastante. Em grupo, às vezes as pessoas estão conversando e alguém fala uma coisinha de nada e as pessoas já explodem. E aí Criativo, o gera gatilho. uma briga generalizada que às vezes eu tenho que excluir, tirar do grupo duas, três pessoas, ou os administradores que também estão ali ajudando, inclusive já mando um beijo para o Gui e para a Michele, porque eles ajudam muito dentro do grupo. Também são profissionais que lidam com relacionamentos abusivos. E às vezes, questão de nada.
Às vezes uma opinião que poderia ser levada numa boa. Você tem a sua opinião, ótimo, eu tenho a minha, tá tudo bem. Mas as pessoas estão tão machucadas Sim. que qualquer coisa fora que vira aquele negócio. Ah, você é narcisista. Você é narcisista, o outro é narcisista, a outra é narcisista. Você não concorda com a minha opinião? Então você é narcisista. Então virou algo assim generalizado. As pessoas não têm mais, como a Simone colocou aqui, que ela está desse jeito também, sem filtro. Por isso, gente, que a terapia é necessária para que a gente não desconte nos outros o que a gente passou, porque os outros não têm culpa. É igual eu vejo, às vezes, as mulheres falando muito isso, a homem nenhum presta. Não, gente isso não. do céu, como? A gente conhece todos os homens da face da Terra? Não, são 7 bilhões de pessoas, ou então homens também. Aprendi que todas as mulheres não prestam, todas elas são interesseiras. Gente, pelo amor de Deus, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo mais ou menos o papel do narcisista, que é projetando nos outros, tudo nos outros, do que a gente passou dentro de um relacionamento com uma pessoa narcisista ou com uma pessoa tóxica, e as outras pessoas não têm culpa. Não, não. E eu sempre falo muito sobre isso, né? Porque assim, eu tenho duas referências de relação. Eu tive um casamento com uma pessoa extremamente importante, que é o pai dos meus filhos mais velhos, né? Eu sou mãe aí de uma menina de 23 anos, tenho gêmeos de 20 anos, e essa pessoa, a gente se separou, foi uma separação consensual, existe sofrimento? Qualquer tipo de relação que você termine, vai existir sofrimento. Sim, mesmo quando você quer terminar, mesmo quando não tem mais sentimento, viraram 2 irmãos dentro de casa. Por quê? Porque tem uma convivência, você de uma certa forma, por mais que você tenha condições financeiras e tal, você vai sair da sua zona de conforto, que era conviver com aquela pessoa. Você está destruindo um castelinho, você está destruindo uma família, principalmente quando você tem filhos. Então, assim, eu vejo que eu tenho essas os dois exemplos, né? O exemplo de ter um bom ex-marido, um bom pai para os meus filhos, enfim. E ter essa relação onde eu precisei fugir com uma criança e hoje eu tenho que lutar pelos direitos de mantê-lo longe, né? Então, é uma coisa complicada. Que é o pior, né? Que ainda tem a questão da justiça, eu sei, gente, porque eu sigo aquela página Mães na Luta, que é uma página incrível, inclusive, elas fazem um trabalho fantástico, tá? Elas denunciam mesmo, mas a gente vê uma passada de pano aí da justiça em relação a pessoas abusadoras, tanto o pai quanto a mãe, né? Dizendo que é pelo bem maior da criança e tal. Só que, na minha opinião, esse tipo de pessoa não é nem pai nem mãe, né? Mas... Se você for entender, né? Se você for entender a lógica da realidade, você pergunta para a pessoa: vocês se separaram e a separação foi como? Ah, eu precisei fugir de estado para estar viva. Beleza? A pessoa escuta isso. E aí você vê assim, uma juíza virar e falar: ah, não importa se vocês e ele se mataram. Mas ele não teve convivência com o filho. Como é que você vai entregar o filho para conviver com uma pessoa que você precisou fugir para estar viva? Você vê como não casa, né? Eu vi ontem um vídeo exatamente nessa página, @Mães na Luta, de uma juíza falando, olha, para a vítima, olha, você e seu ex podem se matar, podem brigar, podem não sei o quê, não importa se ele bateu em você, mas a criança tem que conviver com o pai. Aí eu fiquei, gente... tanto que tem tanta gente que me escreve, eu até vou falar aqui para vocês, que sempre me perguntam, e quando tem filhos? O que eu faço para não deixar essa pessoa chegar mais perto do meu filho? Gente, infelizmente, eu não tenho nem o que responder para vocês, porque a situação é tão triste. E outro dia eu estava conversando até com o doutor Narden, que ele é advogado, um advogado aqui, também conceituado aqui no Instagram, que fala sobre estelionato sentimental. Ele falou: Carol, a justiça meio que deixa a gente de mãos atadas, porque se a pessoa fugir é alienação parental. Ela perde a guarda. E aí eu vou falar o que para uma vítima que tem um filho? Ó, pega teu filho e foge. Não tem. Vai lá para os quintos.
aí ela perde a guarda da criança. Então, eu também, o que que eu falo? Gente, procurem a orientação de um advogado. Sempre, sempre, sempre estar com um Procurem advogado. orientação de um advogado que entenda sobre relacionamento abusivo, que não vai invalidar vocês, tanto homens quanto mulheres que passam por isso, tá? Sim. Procurem orientação de um advogado, porque a gente que trabalha com terapia, a gente não entende muito de leis. De lei. Então a gente Exato. então a gente não tem como orientar vocês, principalmente na questão dos filhos, em relação à justiça, porque a gente sabe que quando tem filhos, o negócio é muito mais lá embaixo. Sim, sim, porque no meu caso, a pessoa me deixou em paz, mas a maioria das pessoas que eu pego realmente tem esse problema, Não né? deixam, porque eles usam a criança, para atingir a mãe ou o pai que estão do outro lado. Então, sim. A criança ela é usada como uma arma e perante a lei eles têm direito, então fica uma situação difícil, né? Igual aqui, ó, ela está perguntando para mim, a Rosilene, quando a pessoa não quer sair da sua casa? Então, se a casa é sua, aí você tem que entrar com uma medida judicial para tirar essa pessoa. É como eu falo. Exatamente. Tem que procurar ajuda, gente, da justiça, de um advogado. Só que a gente sabe que as coisas são morosas, a gente sabe que as coisas demoram, leva tempo. Por isso que eu falo que a gente, infelizmente, muitas pessoas, né, só vão perceber esses seres das trevas depois. Mas, por isso que eu falo, gente, vocês estão conhecendo uma pessoa, não corram para casar, ter filhos, morar junto, porque depois que entrou da porta para dentro, essa pessoa na sua vida tão rapidamente, é aí que a máscara cai. Para você tirar essa pessoa da tua vida depois, você vai ter uma dor de cabeça. E eu quero deixar um alerta aqui também. Tomem cuidado no momento do remember, vamos dizer assim, sabe? Aquela coisa da recaída, não engravidar. Porque quando a pessoa ela te escolhe como vítima, ela vai fazer de tudo para deixar uma marca em você. Sim, ela vai querer te prender a ela, é como Sam Vaknin fala, que ter um filho com um narcisista é como você descer ao inferno eternamente, porque é um pacto, é como se você tivesse feito um pacto com o diabo, já falo aqui claramente, e é eterno, porque tem uma criança no meio disso. E o que a pessoa narcisista faz? A pessoa narcisista vai utilizar a lei para continuar tendo contato com você. Sim. Vai utilizar a lei, não tá nem aí. Ou pode fazer você ter um filho simplesmente porque acha que esse filho vai atrapalhar a sua vida. Porque também, tem várias situações. Né? Ainda é como eu falo. Às vezes eu já peguei vítimas, Alessandra, delas escreverem para mim no direct assim, Carol, eu sei que ela é narcisista, mas ele nem liga pro filho dele. Queria tanto que ele fosse um bom pai. Gente do céu, agradeçam. Agradeça que sumiu. Que essa pessoa sumiu, sabe? Levanta as mãos para os céus. Porque o que acontece? Muitas das vítimas que estão nessa situação, infelizmente, elas não estão pensando nos filhos, né? Elas estão pensando nelas. Ainda há uma ligação emocional entre a vítima e o ser das trevas. Então, na verdade, a vítima quer o ser das trevas ainda na vida dela. Ela está naquele sentimento ainda de injustiça. Tô sendo injustiçada. Mas quando você sai de uma situação assim, o que eu sempre falo, a pessoa sempre se comportou dessa forma. Por que você acha que separando de você vai se tornar algo que vale a pena não vai ter por perto? Ser diferente. Você já saiu da situação e quer ainda manter essa pessoa perto? Gente, não funciona assim. Não vai. A questão é que eu achei muito legal esse final de semana que o Fantástico, né, abordou o tema, finalmente. E no final da reportagem, o Fantástico fala bem claro, não tem cura, gente. Não tem o que fazer por essa pessoa. Eu sinto muito. Eu sei que tem gente aqui na live que tem filhos transtornados, mães transtornadas, o tio ali transtornado. Gente, não tem o que fazer. Se afastar. Infelizmente, não. Coisa que a gente se afastar,
ou então você vai pagar o preço. E pagar o preço é pagar um preço muito alto, Sim, que não vale a pena. sim. E isso Não entra vale a muito na questão que a pena. gente veio falar aqui, né, Carol, do querer ficar muitas vezes vivendo ali no ciclo para tentar provar para os outros que você tá certo e a pessoa tá errada, porque você fica numa Exatamente. revolta, numa injustiça, você fala, mas não é possível que só eu tô vendo e ninguém tá vendo. Então, o que que a gente fala, né? Eu até estava pensando aqui, antes de entrar na live, que o narcisista, ele tem tanto poder porque as pessoas dão poder a ele. Sim. Não é porque ele é poderoso, não. Aí vamos falar o perfil das pessoas que dão poder ao narcisista. A Uhum. vítima dá poder ao narcisista, tá? Sim. Os macacos voadores, e aí a gente fala, os macacos voadores são aquelas pessoas que estão vendo o abuso e não fazem nada. Ah, Sim. não tá me abusando, eles que se virem, tá? Aquela pessoa que ajuda o narcisista a cometer o abuso, porque é igual. Aquela outra pessoa que ajuda o narcisista a cometer o abuso, porque tem medo de sofrer represálias por não estar ali junto, ajudando o narcisista. Aquelas pessoas que acreditam em tudo que o narcisista diz e adulam o narcisista. Então, Sim. o narcisista, ele ganha poder das pessoas. Ele tem Exatamente. poder através das pessoas. Não é porque ele tem poder, não. Porque, na verdade, se a gente for olhar a autoestima do narcisista sem a máscara, é uma porcaria. Tanto que ele precisa usar máscara. E nesse momento de você tentar provar, você entra o quê? No abuso reativo. Né? Você acaba entrando Exatamente. no abuso reativo que vai o quê? Te descredibilizar o Ferrar tempo todo. você. E eu conheço gente, eu já falei em outras lives aqui, eu conheço gente que está sendo processada por esses seres, porque foi tentar desmascarar, foi tentar expor. Essa pessoa pegou provas de que estava sendo exposta e entrou na Uhum. justiça contra a vítima. Detalhe, gente. Eu conheço Contra a vítima. vítimas que perderam Se a você não causa do tiver ser as das provas trevas. concretas para provar que você está falando, você vai correr um grande risco de. Porque eles entram mesmo. Gente, a primeira coisa que uma pessoa com esse transtorno vai fazer é proteger a sua reputação, né? A sua Lógico. máscara. A sua máscara, porque para ele é uma coisa engraçada, né? Eu sempre falo que eu sempre dou esse relato que teve uma vez que eu cheguei para uma pessoa que era conhecida dessa pessoa comecei a contar todas as coisas que eu estava vivendo. E ali eu tive a sensação do quê? Quando ele estava falando dessa pessoa para mim, eu falei, a gente não está falando da mesma pessoa, sabe? Eu falei, ele está falando de uma pessoa e eu estou falando de outra. Ali eu entendi. Não, essa pessoa comigo é uma, com essa É pessoa é outra. porque o narcisista, ele é fragmentado, né? Tem até uma série Uhum. lá na Netflix chamada Sei. Fragmentado, que é bem a cara dele, né? Então, o narcisista é fragmentado. Então, com cada pessoa, ele usa uma máscara ou ela, né, gente? Usam máscaras diferentes. Com cada Sim. pessoa. Então, às vezes você tá falando, nossa, aquela pessoa me bateu, roubou meus bens, me abusou sexualmente, e aquela outra pessoa fala, o quê? Está falando da pessoa que Capaz. vem aqui na igreja, faz caridade, sempre Uhum. dá um conselho bom para quem está precisando, Uhum. sempre está acolhendo o pobre coitado da rua. É É muito, dessa muito pessoa bom. que você está falando? Então, sabe, é uma discrepância, é uma distância também tão grande de uma informação com a outra que a pessoa não acredita em você. Ela fala, não, Sim. não é possível. E o que eu sempre falo também é que eles têm um equilíbrio emocional ali, né? Eles têm um Sim, equilíbrio para manter a máscara. E com a gente você fala assim, ah, meu, mas essa pessoa é totalmente desequilibrada. Porque com você é totalmente desequilibrada. Mas no seu meio social, não. Então, quem fica sempre saindo como o louco, a louca, é a vítima. Então, é a e o vítima, problema porque a de vítima desmascarar. descontrola. É. Porque eles E vão sempre apertando que os vai tentar gatilhos todos desmascarar, os ela dias. descontrola, né? Sim, a vítima descontrola, ela grita, ela chora, ela xinga. E aí o que as pessoas pensam? Essa pessoa é louca?
Ele tá certo nisso, ele já tá, ele ou ela já estão te difamando por aí há muito tempo. Não, eles estão certos. Imagina É. que essa pessoa tão equilibrada vai estar fazendo mal para essa pessoa. E o narcisista, ele sabe jogar, né? Então ele chega, ó, tá vendo como ela tá descontrolada? Eu só quero o bem dela. Olha só como é que ela tá reagindo. Eu só disse para ela que ela tem que se tratar, que ela tem que se cuidar, que ela precisa de uma terapia, um psiquiatra, que eu ajudo ela se ela quiser. Olha só como é que Uhum. ela tá reagindo, Sim, sim. sabe? Então Exatamente. ainda ele E sai ela como age santo sempre todo. assim em casa, já começa toda aquela, né? E eu falo umas coisas que esses dias eu estava conversando com uma das minhas meninas que faz parte ali da comunidade e ela tinha conseguido sair do ciclo do abuso. Só que, gente, não é só sair. O que que é o tratamento zero, né? O O contato zero? contato É zero. a pessoa não saber de você e você não saber dela. Só que a Sim, pessoa sai e acha que só cortar o contato via telefone, via e-mail, já está o suficiente. Já sai, vai para uma balada, já posta foto, já se mostra, já para todo mundo te sim, fica ver. meio que uma competição nas redes sociais, porque a pessoa está stalkeando o narcisista ou a narcisista, as vítimas stalkeiam, muitas delas, a gente pode colocar aqui 90%, tá? Uhum. Noventa Então, por cento das vítimas stalkeiam esses seres. Por quê? Porque elas ainda têm aquela ilusão de que elas vão ver essa pessoa se ferrar, de que elas vão ver essa pessoa dizer que sente falta delas, jogar uma indireta, porque a vítima ela sai também com o ego ferido, né? Então sim. ela quer ver ali, agora eu quero ver o que, que vai ser desse ser das trevas sem mim, sendo que eu cuidava de tudo, eu sustentava a casa, eu cuidava dos filhos, eu cuidava dele, eu dava amor e carinho e não sei o quê. E aí elas ficam horrorizadas de verem essas pessoas seguirem a vida tão rapidamente e E aí quer competir. aparecerem como a nova vítima tão rapidamente. E algumas, gente, elas sabem já sobre o tema. Elas sabem. Uhum. Eu não sei, eu não tenho essa, como é que fala, essa experiência porque eu não sabia, né? Quando eu estava lá naquele momento, eu ainda não sabia. Hoje eu tenho experiência com as meninas que fazem parte da comunidade. Mas, assim, ó, o que eu falo é por que que isso é um risco? Porque se você está com uma pessoa violenta, você está dando sua localização onde você está, o que você Sim. está fazendo. Porque eu já vi gente perder a vida justamente por causa da localização. Ah, mas eu Olha, eu saí do quando. relacionamento, eu não tenho mais nada. Não funciona assim. Quando você está com uma pessoa que ela não respeita nem leis, quem dirá, como diz a Jerusa, né? Acho que é Jerusa que fala essa frase. Se uma pessoa não respeita as leis, quem dirá vítimas? Não Como eu falo. respeitam nada, é isso que eu falo. Eles acham que são deuses na terra, gente. Sim. Eles acham que são o próprio Deus na terra, eles vão respeitar juiz, respeitar isso. A maioria das pessoas, eu já falei aqui, não estão nem com narcisistas, estão com psicopatas. Yeah. Tem essa questão também, ou narcisistas aí, mas de um grau maligno, perverso Sim. mesmo, que estão Que ali não tem nada a no alto da perder. escala. Não tem nada a perder, gente. Eles não têm medo da Já escutei justiça, eles essa não têm frase. medo da polícia. Outro dia não teve, eu vi faz tempo isso, acho que foi o ano passado, ano retrasado, a moça foi assassinada dentro do shopping pelo ex, na Sim, praça de alimentação, gente. Um lugar sim. público, cheio de gente, porque era bem na hora do almoço, estava a praça lotada, todo mundo comendo, e ela foi lá, acho que para tentar terminar, então ela, vou terminar num lugar público que é mais seguro, né? Ele assassinou ela, ele levou uma faca dentro da mochila, ele esfaqueou ela não sei quantas vezes na frente de todo mundo. Ele não estava Sim, eles estão nem fazendo isso. aí. Quando eles decidem, eles não se importam se tem gente do lado, se tem gente perto. Então, quando você sai de uma relação onde você sabe que corre risco de vida, gente, esses dias uma moça falou pra mim, mas por que que você não faz live com as sobreviventes? Você não ajuda a expor? Porque tem situações, tem mulheres que não podem se expor, não nem deveriam. E no caso,
No caso você esteja correndo sem grandes riscos de vida, eu acho importante você expor, tal, pedir ajuda das autoridades, ir até TV, isso, aquilo. Mas se você não tem onde se esconda e fique na sua. Aí as Sim. pessoas falam assim, mas isso não é justo, Ale, não é justo eu ter que abrir mão do meu trabalho, da minha vida, das minhas coisas, por causa de uma pessoa. Não é justo, Não, com certeza não é justo. Mas realmente não é nesse justo, momento mas você a só tem questão é a uma coisa, vida. é a vida. Só tem É uma a coisa para você vida, salvar. gente. Justo não é mesmo. Tem um monte de coisa que acontece no mundo que também não é justo. Eu vejo Uhum. várias Saia da coisas todos os dias situação, que eu não acho justo. Mas é a né? vida, gente. A vida a gente só tem uma. Pelo que eu saiba uma, Busque porque eu não ainda. lembro de já ter morrido. Tá? Aí eu vou entrar em outro quesito, não lembro de já ter É, morrido. Tá? Então, vida, a gente só tem uma. Então, preserve a sua vida, porque depois não tem volta, não gente. tem Não volta. tem Não paguem para ver. Eu volta. sempre falo, não paguem para ver. Né? Você fica pagando para ver, tentando ali provar, ai, olha, não, mas eu preciso provar que eu tô certa, a pessoa está errada, porque daí assim eu não vou perder as minhas, né, as coisas que eu tenho, que eu fiz. Gente, infelizmente, dependendo do nível do relacionamento abusivo, a única solução é fuga. Assim, é Fuga e difícil falar contato isso, zero, mas é a gente. verdade. E a gente tem que parar com essa mania também, é algo que a gente tem que aprender em terapia, tá? De precisar da validação dos outros, de Uhum. precisar sempre dar explicação para as pessoas. O que vão achar de mim se eu me divorciar? Se eu Essas fugir, essas crenças limitantes, porque no final das contas, gente, eu vou ser bem franca com vocês. Aí eu tô falando por experiência de vida. Na hora que você tá numa pior, ninguém bate na tua porta te oferecendo alguma coisa, não. Aí você tem e ninguém que quer te ficar dar dando a porta, não. satisfações para as pessoas, para os outros. Eu tenho que dar satisfações do porquê eu fui embora, do porquê eu saí do casamento, do porquê isso, do porquê eu aquilo. Ninguém está se importando, as pessoas se importam com a sua vida para fazer fofoca. Essa é a Verdade? verdade. Para ter o que falar para o vizinho. Ninguém Sim. está nem aí. Na hora que você está numa pior, é como você falou, Alessandra, ninguém abre a porta para você e Não, ninguém bate na tua porta para te oferecer um prato de arroz com feijão, gente. não. Essa é a Nessas horas, verdade. Você está sozinho, sozinha. por isso que é tão importante, mesmo qualquer relacionamento que você vá ter, manter a sua rede de apoio, manter família perto, manter filhos perto, manter amigos perto. A partir do momento que você vai sendo totalmente isolada, o problema do isolamento, eu mesma não achava que eu estava isolada, né, Carol? Porque o comportamento de me isolar Vai veio de mim, né? gradativo também, não Porque é? é Eles não te isolam de condicionamento. uma vez. Não, é Eles um vão. condicionamento, né? Então vai te condicionando ali, porque aquela sua amiga nos prejudica, porque aquela a sua família, não sei o quê, porque e para você evitar conflito, você vai se isolando. E quando você volta, né? Eu saí, briguei por causa de um fato ou de uma amiga. Vamos lá, briguei com você, a pessoa volta com você e fala: "Tudo bem, vamos voltar, eu vou mudar, agora vai ser diferente, mas eu quero que você termine a amizade com sua amiga." É assim que funciona, Sim, gente. chega uma Sempre hora tem que uma eles impõem negociação. mesmo. Chega uma hora que eles falam, ó, se você falar com aquela pessoa, você me esquece. Eu já ouvi Tem uma isso. negociação. Sem Sempre. negociação nenhuma, vai piorando no início eles começam a manipular. Primeiro eles vão monopolizando o seu tempo. Então, eles vão fazendo aquele love bombing ao ponto de deixar você viciada, então você fica só querendo a presença daquela pessoa, né? E a pessoa narcisista, quando a gente fala do bombardeamento de amor, ela tá te ligando, te mandando mensagem 24 horas por dia. Então você já deixa de conviver com as pessoas que estão no seu círculo social Sim. para dar atenção só àquele início de relacionamento. Depois a pessoa narcisista, ela vai manipulando, ela vai usando frases do tipo, olha, aquela tua amiga deu em cima de mim, aquela pessoa Uhum. ali não presta para andar com você, aquela outra pessoa é falsa, falou mal de você para mim, Sim. tentou me jogar contra você. Ah, aquela outra pessoa ali, olha, ela
é uma pessoa invejosa, ela quer prejudicar o nosso relacionamento, ela está torcendo contra, principalmente se for uma pessoa que esteja abrindo os olhos da vítima. Olha, vocês estão grudados demais, essa pessoa, você nem conhece ela, ela já está querendo casar com você, tá esquisito. Porque às vezes os amigos, eles percebem, eles vão percebendo Todos os amigos que percebem. Todos. percebem. E às vezes até os próprios amigos do Ser das Trevas, porque eu passei por isso, vem te alertar também. Vem te alertar. Vem. E o que o Ser das Trevas fala? Ah, essa pessoa tá com inveja, essa pessoa queria ficar comigo no passado, e eu não quis ficar com ela, então agora ela quer destruir tudo. Então é sempre uma manipulação, mas vai chegar uma parte do ciclo que você estará tão lá dentro, no fundo do poço, que a pessoa narcisista já vai virar para você e vai falar, eu não quero você falando com ninguém. Porque se você falar com alguém, você esquece que eu existo. Eu largo você. Você vai ficar com seus amigos, suas amigas por aí. E aí a vítima, naquele desespero de perder a pessoa vai amada, ela se submete. Porque ela já está tão destruída que ela não vê mais vida sem aquela pessoa. E o narcisista ou a narcisista, eles percebem isso. Eles estudaram a gente. Também muito cuidado com um outro tipo de comportamento, que é aquele comportamento que ele não deixa você se aproximar e ter intimidade com os amigos, a rede dele, sabe? A rede dele. Não conversa com meus amigos, porque meus amigos são tudo vagabundo. Não posso falar essa palavra, não vale nada. Alguns falam que os amigos não gostaram de você. Olha, eles ou não gostaram de você, ou vão dar em cima de você. E eles não gostaram de você, ou eles falam assim, ó, não fale com fulana, porque a fulana vive dando em cima de mim. Ela vive dando em cima de mim. A fulana não gostou de você, não foi com a sua cara, ela vive falando para eu terminar com você, que você é uma golpista. Aí eles já começam a falar, você é uma golpista, você é uma aproveitadora, você é uma prostituta. Eles já começam a usar palavras, porque eles ficam jogando um contra o outro. O narcisista, ele divide para conquistar e dominar. Então, ele tem todo mundo ao redor dele e ele ali no meio ditando quem que vai falar com quem que vai fazer com quem. E nisso, sabe, Carol, eu descobri uma pessoa que era muito próxima a mim, que era narcisista. Uma pessoa assim muito próxima, só que eu era a pessoa, vamos lá, como eu era uma pessoa que, para essa pessoa, eu era importante, né? Porque eu que fazia todas as coisas necessárias para ela, então para mim ela era ótima. E eu falava assim, gente, mas como que pode, né? Ela ser uma pessoa tão incrível e as noras não falar com ela, os filhos estarem afastados. E aí eu percebi uma coisa, né? Tinha mais 2 amigas íntimas ali. Só que sempre quando eu estava ela estava com as amigas íntimas, ou ela estava comigo, ou com a outra, ou com a outra. Ela nunca estava com as 3 ao mesmo tempo. Tá caindo aí, Carol? Tá dando pra... Tá dando? E aí, nunca estava com as 3 ao mesmo tempo. Meio... Peraí, deixa eu só arrumar, mais agora. Vou contando aqui, então. Então, nunca estava com as 3 ao mesmo tempo. E quando eu perguntava, vamos marcar com a fulana, a ciclana, pra gente sair todo mundo junto, ela falava assim, mas sabe o que é? Melhor não, porque fulana não gosta muito de você. E ciclana também não. Eu falava, mas gente, mas eu nunca fiz nada com essas mulheres, eu nem conheço. E um dia eu tomei a liberdade... Não, uma coisa que você vai reparar é isso, né? E eu liguei para essas 2 mulheres e perguntei, e elas falaram que a fulana falava que eu também não gostava delas. Então, gente... Sim, vai jogando um contra o outro. Eles vão jogando contra o outro. A hora que você encontra as pessoas já te odeiam e você fica sem entender o porquê. Você fala, gente, o que eu fiz? Já é a pessoa jogando as pessoas contra você. Tanto que até me fugiu uma coisa que você estava falando, né, você percebe a pessoa que tem empatia, quando ela escuta uma pessoa falar que não gosta da outra, ela muitas das vezes não tem coragem de falar para a pessoa que a outra não gosta dela. Olha, aquela pessoa não gosta de você. A gente fica sem jeito, a gente não fala. Eles não. Eles falam numa naturalidade, fulano te odeia. Fulano não gosta de você. Fulano não sei o quê.
É uma coisa assim que eles soltam, né? Aí Aquele você fala, mas veneno. por quê? Aí a pessoa fala, ah, eu também não sei, né? Não sei. É É, incrível, eu mas eles são também não muito sei, vai ver que você fez desbravados. alguma coisa. Não, eles falam, vai ver que você fez alguma coisa. Será que você não fez nada, não? Aham. Aí eles começam com as acusações que você fica. Não, eu não fiz nada. Não, porque para essa pessoa detestar tanto você, você deve ter feito alguma coisa para ela. É, será que você não ficou com E ninguém que aí, ela conhece? aí até você descobrir que essa pessoa que ficava fazendo esse jogo de um contra o outro, inventando histórias, olha, você só vai descobrir isso depois do descarte. É. Muitos podres deles a gente vai descobrir só depois do descarte. Tem uns que a gente não vai descobrir nunca. Eu acho que é a mão de Deus. Eu Eu acredito que nesse acho caso que eu não teria descoberto se eu não tivesse todo esse conhecimento que eu tenho hoje. Não teria. não, a Por gente isso, até descobre o transtorno, mas estou falando das sacanagens que eles fazem pelas nossas sacanagem. costas. Não é tudo que a gente vai descobrir. Porque Uhum. tem coisa muito grave, mas muito grave, por isso que eu falo que é a mão de Deus, que eu acho que até Deus não quer que a gente descubra para não ter um treco mesmo. Sim, sim. Eu recentemente ajudei a última vítima a sair da situação também, que precisou também fugir de estado também para estar conseguindo, né, sair dessa situação. E nessa conversa toda, ali escutando todo que é o modus operandi é o mesmo, né, Carol? É incrível. Sim. Eles Parece que eles repetem saíram a da mesma mesma fábrica. história. Os mesmos comportamentos, as mesmas histórias, as mesmas falas, é mesmo tudo. Tudo. É Sim. como se eles fossem atores. É surreal. E aí ela contou, quando ela começou a contar toda a história do que viveu, eu falei, gente, mas você está contando a minha história. Como que pode uma coisa dessa, né? E ali eu, assim, sabe, descobrindo, daí fora as mentiras que eu descobri, né? Fora as mentiras de manipular a pessoa a ter, se comportar de certas formas, falando que eu me comportava daquela forma, sendo que eu nunca tinha feito coisas para aquelas situações e nunca faria. Uma Então, coisa, assim, e sim, que eu parece acho que muito engraçado neles. eles vão ficando mais cruéis, mais perversos, Sim, mais sujos. esse é um alerta que eu ia falar, gente. O narcisista ou a narcisista, conforme vai acontecendo o abuso, tá? De início eles vão fazendo por uma autodefesa, por uma Uhum, questão mesmo de ego. Depois isso vai se tornando perversidade, vai se tornando sadismo. Eles se divertem de ver a pessoa destruída, de ver a pessoa no lixo. Gente, eu falo isso porque eu passei dentro da minha família. Né? Hoje eu estou em contato zero, graças a Deus. Tá? Mas eu sei o que eu passei. E tiveram vezes de eu olhar e falar, eu não sabia o que era narcisismo, mas eu olhava e falava, gente, essas pessoas são sádicas. uhum, Porque não é possível que elas estão fazendo essas coisas e não estão se divertindo com isso. É óbvio que elas estão se divertindo com isso. É óbvio. uhum. Então é aí que eu falo que eu vejo vítimas esperando arrependimento deles, esperando que eles tenham consciência do que eles estão fazendo. Gente, se eles estão fazendo todas essas barbaridades com vocês, vocês acham que eles vão se arrepender? Vocês Não. E não se arrependem acham? porque eles acham que nós que provocamos a reação deles. Exatamente. Tanto é, gente, que olha, eles são tão pinéis que dentro da minha família mesmo, eu cheguei a ouvir que eu e meus irmãos, a gente merecia ser pisado porque o meu pai, no Natal, deu mais presente de Natal pra gente do que para outras pessoas. Por um motivo assim, pífio, gente, um motivo pífio, detalhe. Nesse Natal, eu e meus irmãos, nós éramos crianças entre 7 e 3 anos de idade. Meu Deus. Nós merecíamos por termos ganhado mais de 20 brinquedos do Papai Noel, que era o meu pai fantasiado naquele Natal. Sim, Tá? sim. Então É, é uma coisa que você olha e você fala, não é possível. sim. Não é possível. Deve ser É invenção da verdade. Carol, é loucura da Carol falar isso, mas não, gente, é motivo pífio, motivo besta, motivo... Por isso que eu falo que eles são infantiloides. É motivo ridículo. Eu vou contar aqui Não há um um embasamento. comportamento.
Quando as pessoas escutam essas histórias, elas acham que é coisa de novela, é coisa que a gente está inventando, criando, né? Acho que o primeiro comportamento eu já deveria ter saído fora há muito tempo, Carol. Só que como eu nunca tinha passado por nada tão parecido, eu nunca tinha conhecido uma pessoa tão desequilibrada, que você fala assim, não, a pessoa deve estar passando por um momento ruim. Não é normal que a pessoa se comporte dessa forma. E eu lembro uma vez que a primeira vez que a gente foi viajar, e a gente ficou hospedado na casa de um amigo dele, com a namorada, né? Então fomos dois casais. E na hora de ir embora, a moça separou as malas e ele falou assim, não, vai pro carro que eu vou levar as malas pro carro. Eu já tô indo para lá. Fui pro carro com algumas malas e ele foi pegar o resto. Nisso viemos todo mundo pro carro e a moça que estava com a gente, que era a namorada desse amigo que estávamos hospedados no apartamento, falou assim, eu quero pegar não lembro o que era dentro da mala dela. E ele falou assim, não, mas pega lá quando a gente chegar em São Paulo, que a gente morava em São Paulo, né? Pega quando a gente chegar em São Paulo. E ela, não, eu preciso pegar agora, não sei o quê. E quando ela foi buscar as malas dela, a mala dela não estava no carro. E nisso, daí a gente saiu desesperado para procurar a mala e tal. E nisso veio uma mulher, que era a mulher que morava de frente para o apartamento, falou assim, ó, eu vi uma pessoa pegar a sua mala e jogar um latão de lixo. Nisso, eu me arrepiei, né? Eu falei, nossa, eles fazem. Só que olha só, quando ele veio tirando a camiseta e falando, nossa, tá calor, tal, eu vou trocar de camiseta. E trocou de camiseta. Beleza. E nisso a mulher falou assim, a pessoa que pegou sua mala estava com a camiseta tal. Na hora eu fiquei em choque. Eu não lembro se era roxa, só sei que ele tinha trocado a camiseta por uma preta, né? Quer dizer, ele achou que trocando a camiseta você não ia desconfiar dele. Não. E eu fiquei tão em choque. Do céu. Eu não acreditava naquilo, eu não conseguia, como é que fala? Combater, assim, sabe? Falar para ele, meu, você pegou a mala. Eu não consegui, Carol. Ali eu já deveria ter caído fora. É meio como se eu tivesse meio que apagado da minha mente aquilo. Alguns dias depois, a moça veio, me procurou, ela falou assim, eu sei que foi ele. Ele não gosta de mim. Eu falei, mas não é possível, eu não consegui. Então eu falo que a pessoa nunca me enganou. Foi um auto-engano. Eu me enganava. Porque eu não conseguia acreditar que existiam pessoas que se comportavam dessa forma. A gente muitas das vezes se auto-engana, igual eu às vezes faço umas reflexões, né, dos relacionamentos que eu tive com algumas outras pessoas, mas não relacionamento amoroso, às vezes até de amizade. E relacionamentos ali no passado, na minha época de adolescência e tal, e às vezes eu falo, nossa, essa pessoa dava na cara que ela era falsa comigo. E eu ficava ali, me enganando. Tipo, vendo amizade onde não tinha, onde só tinha da minha parte, sabe? Hoje eu entendo então, que o abuso ele vem do autoabuso. A gente não tem como ser abusada sem antes nos abusarmos. Sim, é isso que eu alerto sempre, gente. Há uma parte nossa que acaba se acostumando com esse tipo de relacionamento, acaba normalizando esse tipo de relacionamento, acaba acreditando que vai mudar uma pessoa. Eu tinha uma teimosia, quando eu era adolescente, que eu achava que a pessoa não gostava de mim, mas eu queria continuar convivendo com ela, porque eu achava que ela podia uma hora ver que eu era legal e gostar de mim. Eu tinha isso, gente. Eu também. Tinha esse problema sério. Eu era insistente. Às vezes a pessoa já tinha dito na minha cara, olha, minha filha, eu não vou com a tua cara, não. E eu ficava lá, agradando, adulando, para ver se a pessoa via que eu era uma pessoa bacana. Gente, aquele negócio, né? Aquela insistência, você não aceita. E a minha mãe falava para mim, Caroline, vai ter gente que por mais legal que você seja, a pessoa não vai gostar de você. E você vai ter que aceitar isso. Você vai ter que aceitar que a pessoa não gosta de você. E eu era... Só que a gente tem ensinado o quê? Ser boazinha para todo mundo gostar da gente. É a frase que mais a gente escuta. Exatamente. A síndrome da menina boazinha. Eu não falo. Não falo isso para meus filhos. Gente, você não pode criar o seu filho programando ele para ser bonzinho, para ser aceito por todo mundo. Não podemos.
Porque a criança, essa programação de ouvir tanto, eu mesma fiquei presa nesse relacionamento, porque a frase que eu mais ouvia na minha infância era a mulher que faz o homem. Na minha infância, na minha adolescência, e já, né, tendo acabado com um casamento, destruído uma família, que eu carregava essa culpa, porque a gente carrega, por mais que a separação tenha sido consensual, a culpa de ter estragado a família dos meus filhos estava nas minhas costas. Eu sentia essa culpa. Então você vai para o relacionamento com culpa, com sentimento de fracasso, com sentimento de incompetência. Gera, às vezes, muito complexo de inferioridade, porque você fala, meu Deus do céu, né? Eu sou uma porcaria mesmo. Vai Então, virando um círculo vicioso. Quando eu entrei nessa relação, eu já tinha passado por outros namoros que, como eu emendei logo após do meu fim de casamento, gente, não emende relacionamento depois de um outro relacionamento. Vai se curar primeiro. Primeiro aprenda a se amar novamente, né? Porque, e aí, fiquei muito tempo solteira. Quando encontrei essa pessoa, eu falei assim, não, mas é a mulher que faz o homem? É a mulher que faz o homem? Então agora eu vou fazer dar certo. Crença limitante. É isso que eu falo, que a nossa mente nos mantém dentro do ciclo. Como é que você enxerga o amor? Como é que você enxerga a rejeição? Como é que você enxerga a ingratidão? Como é que você enxerga a sua vida só com você, sem precisar de uma outra pessoa? Como é que você... Tem gente que não consegue ficar sozinho. Não. Tem gente, meu Deus, eu tenho pavor de ficar sozinho. Eu começo a passar mal, tem crise de ansiedade. Então isso tem que cuidar, isso tem que tratar. Tem gente que já começa, não. E Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, para que eles se casem e procriem e vivam a vida juntos eternamente. Então depende a sua crença que vai te manter dentro de um relacionamento desse jeito. São a crenças. Crença. Hoje eu mapeando todas as minhas crenças, eu falei, gente, você estava tentando ser a mulher, porque é a mulher que faz o homem, olha só. Não, aquela Sim, que era... Eu tinha uma crença quando eu era adolescente que eu achava que a pessoa não gosta de mim porque ela não me conhece direito. Porque se ela me conhecesse, visse quanto eu sou uma pessoa bacana e legal, ela iria gostar de mim. Aí eu ficava lá insistindo, sendo mais pisada, mais zoada, com falsidade, usada. Por quê? Por causa do ego. Eu tinha um ego totalmente desregulado, gente. Totalmente. Aí vinha aquele complexo, por que ninguém gosta de mim? O que eu tenho de errado? Eu nasci com defeito. Aí vinha aquela depressão, aqueles pensamentos de pôr fim na vida, sabe? Aí depois estava eu lá de novo, servindo de capacho para os outros, ficando em lugares abusivos, até a hora que eu parei. Eu falei, não, se eu não estiver do meu lado, ninguém vai estar. Eu tenho que estar do meu lado primeiro. Só que eu fui fazer isso, sabe quando, Alessandra? Com 39, 40 anos de idade. Eu fui fazer com 37, Carol, tá tudo certo. Então, tá tudo certo. Até os 40 anos, eu ficava ali. Era colega de trabalho tóxico, que eu ficava ali tentando fazer amizade. Parecia que quanto mais a pessoa fosse tóxica, ou quanto mais a pessoa dissesse que não gostava de mim, era aí que eu ia lá tentar fazer amizade com a pessoa, tentar reverter o quadro, tentar... Uma vez, a minha irmã falou pra mim, Caroline, e isso me deu uma dor, porque ela foi sincera, ela falou, Caroline, por que você insiste em quem não gosta de você, em quem só te machuca? Por que você é tão contra você? E aí eu parei para pensar, eu falei, olha, ela tá certa. Ela tá com a razão. Parece que eu fico no meio, eu faço questão de ficar no meio de quem não gosta de mim. Eu devo ter alguma coisa contra mim. Só que tem aquelas pessoas que são muito resistentes à dor. Eu sou uma dessas. Tanto que eu fui... Você também, né, Carol? Porque a gente foi despertar muito tarde. Muito tarde. Sim. Eu já era acostumada. Chegou uma hora que não dói mais. Chegou uma hora que você já levou tanta cacetada que nem doer dói mais. Nem dói mais. Começam a dar outros sintomas no teu corpo, né? Aí você pega uma doença, cabelo que cai, a pele que fica feia, ansiedade, insônia, você engorda, você emagrece, tem compulsão alimentar, algumas pessoas entram nos vícios, né? Então, claro que aquilo que está no seu subconsciente vai manifestar de alguma outra forma.
Mesmo Vai. Se você você não suportando a encarar, dor. vai manifestar no corpo, né? Eu saí com alguns Exatamente. sintomas. Saí com depressão, crise de pânico, labirintite, saí com... eu tinha uma torcicóloga que eu fiquei 2 anos que eu não conseguia me mexer. Eu ia em todos os profissionais e nada não melhorava, massagem, nada. Tive hipertiroidismo antes de engravidar. Depois eu tive hipotiroidismo, desregulando toda meu parte hormonal. Depois, eu saí com problema de gagueira, cara. Eu Sim. gaguejava por causa Sim, porque dos você meus não se sente hábitos de memória. confiante, mas você também não sente mais confiança ao falar. Você acha que ao abrir a boca, você só está falando besteira, é assim que você pensa. Então você é tão colocada lá embaixo porque você insiste nesses tipos de relacionamento, né? Às vezes por causa dessas crenças limitantes, ou até por um costume mesmo, gente. Tem gente que se acostuma. Tem gente que acaba se acostumando com o tipo de relacionamento assim. Eu já ouvi Sim. gente virar para mim e falar, mas relacionamento que não tem uma briga, que não tem um frio na barriga, não é relacionamento. A gente gosta de sentir emoções fortes, né? É Porque acredita nesse adrenalina. relacionamento romântico que né, a mídia mostra. Ai, vamos sofrer, 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 que no final somos felizes. Não funciona É, assim. exatamente. E quantas novelas, principalmente nos anos 80, eu desde pequena assistia, que era sempre desse jeito. A mocinha chorando a novela inteira, o Sendo traído o mocinho, né? O mocinho jogando dos dois lados, dos né? Porque dois às vezes ele lados. pegava a mocinha, aí depois ele pegava a vilã, Ele sempre aí ele pegava a estava em mocinha de dúvida, novo. né? Ele sempre Ele está em sempre dúvida. estava dividido. Sempre Aham, estava dividido. Aí, aham, depois da mocinha sofrer tanto, lutar tanto, ela vai lá, a vilã é derrotada, né? A aham. vilã é derrotada, e aí ela fica com o mocinho no final, sabe? Então é sempre aquele relacionamento cheio de sofrimento, cheio de dor, de angústia, e a gente vai achando que isso vai entrando de uma tal forma no subconsciente, que aí depois, Um dos ixi, meus depois, filmes que eu mais amava, que eu achava assim máximo, era 9 Semanas e Meia de Amor. Você acha que eu imaginava que aquilo ali foi escrito, aquele filme foi escrito em cima de um livro que conta uma história de abuso, de um lógico, relacionamento abusivo? é, É igual muito. eu gostava, eu também gostava de uma novela lá da Rede Globo lá, chamada Rainha da Sucata, com a, Aham. com a, com a Regina Duarte. Eu era louca por aquela novela e ela sofria na mão do mocinho, a personagem dela, sofria, sofria, sofria. Gente, a personagem foi parar até na cadeia, gente. Até na Sim. cadeia de tanto sofrimento. E aí, no final, depois de tudo, ela fica com ele de novo. Gente, assim, ela volta com ele. Depois de tudo. Hoje eu olho assim, né? Porque a gente consegue ver essas novelas, né? Tem na internet algumas cenas, eu olho assim, eu falo, não, não é possível. Não é Não é possível possível que você que não eu via achava, uma dinâmica que eu doentia, né? achava isso uma linda história de amor, gente. Ó, Aham. quem aqui na live quiser deixar um filme abusivo que gostava muito, gente, eu gostava de tal novela, achava que aquele amor era um must, the best. Só depois que eu fui perceber que era abusivo. Deixa aqui nos comentários também pra gente, tá? Nossa, eu tinha Mas muita. Eu vi uns filmes que você colocou aí Selva de que acho que Pedra, poucas pessoas sim, assistiram, que é Lua de Fel. Lua de Fel. Gente, aquele filme ali era um terror. Um terror aquilo ali, E eu gente. achava lindo que ela, né? Não vou contar o filme, mas eu achava lindo que ela voltou e não sei o quê, porque ela meio que se vingou, né, gente? Meu É Deus. isso, isso. E tinha também, tem vários filmes. Tinha Tem. um filme até com a Meryl Streep, que eu até esqueci o nome. Era uma família que morava lá no interior do México e ela era espírita, ela via espírito e ela tinha aquele Ah, marido que gostava dela pra caramba, mas que saía com prostituta, que bateu na cara dela. sim. E eu achava também aquele amor a coisa mais linda, gente. Minha mãe ama esse filme, eu esqueci o nome desse filme, mas ela sempre fala disso. Casa do Espírito, É, A Casa dos Casa dos Espíritos. Espíritos, gente, Casa dos Espíritos. Eu achava Então, aquele esse era um amor amor deles. romântico. É o que foi pregado pra gente como um amor romântico. É um amor romântico que, além do sofrimento todo, te ama. Não, não te ama. Isso, Se te bate, se te xinga, se te
priva de ser você mesmo, não existe amor, existe posse, existe poder. Simples. Porque as pessoas falam muito, mas o meu relacionamento, será que é abusivo? Se existe poder acima de você, é abusivo. Sim, Pode ser um se existe um relacionamento abusador tóxico. se existe um dominador ou Né? dominadora e um submisso ou submissa, é abusivo, gente. E você sabe que é interessante, né? Porque assim, eu nunca imaginei que eu me encaixaria no papel do submisso. Eu levei 3 anos aí para ser realmente, sabe? Para a pessoa conseguir realmente vamos lá, adestrar de uma forma que eu me tornasse realmente ali um vegetal, Mas né? a questão é o sentimento. Uma pessoa, muitas das vezes, se a gente for falar vamos lá, falar do transtorno de personalidade narcisista, eles não amam ninguém. Então, Não. dificilmente eles vão se tornar submissos, a não ser se eles se tornam submissos em algum momento para manipular alguém ou conseguir alguma coisa. Sim. Fora isso, eles sempre vão se colocar numa posição dominadora. A vítima, como ela está apaixonada, automaticamente ela se curva, ela enverga. Mas sabe o que é mais interessante? Porque enquanto eu estava batendo de frente, o negócio estava interessante. Quando eu me tornei a vegetal, a pessoa que já não tinha mais reação, não sei o quê, já começou o desprezo. A Sim, pessoa não querer porque eles são sair com outra. contraditórios, né? Ao mesmo Uhum. tempo que as vítimas transicionais, eles não ficam durante muito tempo porque elas ficam batendo de frente, dizem que eles ficam mais com as vítimas manipuladas, que são aquelas que abaixam a cabeça, eles desprezam completamente essas vítimas que abaixam a cabeça. Eu falo porque dentro do meu relacionamento eu tive os dois papéis. De Eu início eu também. era transicional, Também. então eu batia de frente. E no final, na época do descarte, ali da desvalorização para o descarte, eu já era completamente manipulável. Eu também. Gente, era uma coisa. E dele chegar na minha cara e falar: olha, saí para festa ontem e beijei um cara. E eu continuar com a pessoa assim, porque ele saía com homens e mulheres, tá? Então, saí Sai, para né? uma festa. Sai. E sai. Saí para uma festa ontem, aí encontrei um ex meu, ele pediu um beijo. Eu fiquei com dó, Carol, e acabei dando um beijo nele, mas não foi nada, viu? Não Não foi significou nada. nada. E eu ali, gente, eu cheguei num ponto que tá bom, tudo bem. Para não brigar, para não ter conflito, porque você fala assim, eu cheguei num ponto assim, acho que é o mesmo ponto que você, Carol. Eu não consigo sair dessa merda. Então, se eu não consigo sair dessa merda, é melhor eu aceitar tudo. Aí ele falava pra mim, ela é a única pessoa que me aceita como eu sou. A única pessoa, e eu não entendia isso, eu achava bonito, achava uma honra, sabe? Hoje eu entendo, realmente, aceitava, ele cheirava cocaína, eu aceitava ele saindo com homens, até pelas minhas costas, né? Aceitava um monte de coisa, ele dando em cima das minhas amigas, aceitava. Hoje eu vejo que eu aceitava o Porque inaceitável. você não estava em sã consciência. É o que eu sempre falo. Eu não Parece, por isso estava... que eu falo, Porque parece enquanto que a eu gente estava em fica sã demente. consciência, eu estava no. Não, você faz isso, eu também faço. Eu estava na luta, né? Eu estava no voo. Eu não baixo a cabeça. Mas a partir do momento que eu perdi totalmente vamos lá, o meu senso de realidade, porque era como se eu tivesse perdido o senso de realidade. Era como se eu estivesse no Mas você mundo sabe aonde paralelo. eles, mas você sabe aonde eles conseguem dar esse clique? Hum. Você quer saber aonde? Eu já vi várias vítimas e aconteceu comigo no tratamento de silêncio. O tratamento de silêncio. Nossa, eu ficava 3 dias É em cárcere privado, trancada. aonde eles condicionam você. É aonde eles fazem você envergar, você abaixar a cabeça. E você É no tratamento sabe que de silêncio. teve um episódio de tratamento de silêncio que esse assim foi um dos mais bizarros, que foi um dia que meu padrasto veio como eu estou morando em Curitiba, né? Meu padrasto foi para São Paulo me visitar, de Curitiba para São Paulo, chegou lá de surpresa. E eu falei para ele, olha, eu tava dentro do estabelecimento que ele tinha, né? Falei, ó, vou sair aqui e vou almoçar com o meu padrasto. Ele inventou que estava doente. Estou doente, para não ir junto. Aí eu pensando, eu falei assim, bom, será que ele tá doente? Vou almoçar com meu padrasto, vou comprar uma feijoada, porque a gente foi na feijoada, e vou levar para ele. Beleza. Fui, almocei com meu padrasto, comprei a feijoada, levei. Quando eu cheguei lá, ele estava trancado no quarto. E eu batia, e a pessoa não abria. E eu batia, a pessoa não abria.
De repente começou o xingamento de tudo, porque você não tá nem aí pra mim, porque eu tô aqui doente, quase morrendo. Não é, Umas coisas assim. é sempre. E Sempre o aí, dramalhão. simplesmente ficou nesse quarto sexta, sábado e domingo. Ah, não, sábado, domingo e segunda. Sábado foram 3 dias. Na segunda-feira de manhã foi que o dia que ele saiu do quarto. E quando ele saía, ele ia no banheiro ou ia pegar uma água e voltava sem falar comigo. E eu não sabia que eu tinha feito errado. E você não sabe o que você fez errado. E foi Não, aí, eles bem não isso aí, Carol. falam. Você pergunta, alguns falam, tá tudo bem, tá tudo normal. Mas eles não falam com Não, e eu você, não, eles não olham na tua não abri cara, a boca. Era como se eu fosse um um objeto, um nada. vaso que estivesse lá. Olha, eu passei por um tratamento de silêncio terrível depois, porque a desvalorização ela já entrou com o tratamento de silêncio. Então, ali da Uhum. idealização veio o tratamento de silêncio, meu primeiro tratamento de silêncio, e depois a desvalorização. Aí vinham mini tratamentos de silêncio, mas teve um que eu passei que durou 3 meses e foi tratamento de silêncio presencial. Ele aparecia na minha casa, eu aparecia na casa dele, a gente passava o dia inteiro juntos sem ele falar comigo, praticamente. Ou Mas com esse falando não em teve agressão monossílabos. física. Não, dessa vez não, em 2018 não, em 2019 teve. Que aí é Tá. como eu falo, vai piorando. Gente, mas foram Uhum. 3 meses de tratamento. Naquela época eu ainda enfrentava ele. Quando eu passei pelo tratamento de silêncio, que durou 3 meses, foi de outubro a dezembro de 2018. Gente, ali eu me enverguei de vez. Quando ele voltou, eu ainda fugi, entrei em fuga. Ele retornou em março de 2019. E ali eu já estava envergada. Ali eu já estava submissa porque ele me deu um gelão, mais um Uhum. gelão que eu fiquei quase maluca. Quase Você fica uma maluca. dissonância cognitiva gigantesca, né? Uma dissonância gigante. Nossa! E no caso das agressões, como que funcionava? Ele começava a tortura psicológica, a tortura verbal, e ele sabia que eu enfrentava, que eu ia para cima. A maioria das vezes ele trancava a porta, porque ele não queria deixar eu ir embora, porque ele sabia que ali eu ia entrar em desespero, ali eu ia Sim, quando atacá-lo para eles pegar a sabem que chave, você isso vai e aquilo, explodir, eles te trancam para você explodir mesmo, porque para ali você eles explodir vão e para poder, te agredir. Porque sim, daí eles você vão ele se poder, agride e fala assim, foi você que me agrediu, não fui eu, e você que começou. sim, foi o que a família fez com meu irmão. Com 16 anos ele surtou, porque ele não aguentava, não, ele tinha 14 anos, ele surtou, não aguentava mais ver tanto abuso em cima da gente, e a minha mãe tentou tirar ele, mas eles foram lá e trancaram o portão para ele não sair, ele começou a xingar todo mundo, e aí bateram nele, né, é uma história que depois eu vou contar com mais calma aqui, né, foi algo que a gente passou, e foi lá que a minha mãe começou a descobrir quem eles eram, quem eles Uhum. realmente eram. Então é isso, a hora que você falou isso, eu lembrei que a minha mãe falava, poxa, eu queria tirar ele de lá, conversar com ele estava descontrolado, Sim. trancaram o portão, ela só falava isso para mim, Alessandra, trancaram o portão e bateram nele na minha frente, trancaram o portão. Ela falava isso para mim direto, e hoje você jogando essa, eu entendi. Olha só Uhum. como é que as coisas encaixam. Eu falei, não, eles trancam a gente, porque eles sabem que a gente está em surto, que a gente está Sim. descontrolado, gritando, desesperado, e ali eles vão aproveitar para agredir, para fazer o que quiserem com a gente. E Sim. ainda vão falar que fomos nós que E começamos, que eles não provocamos. fizeram, que provocamos e que eles só se defenderam. Olha isso. Exatamente, é bem assim. E essa eu sempre explico isso porque muitas das vítimas que são agredidas fisicamente acreditam que provocaram, que foram elas que começaram. Porque sim, a gente, vem da gente o primeiro passo, mas a pessoa não entendeu ainda que ela está sendo agredida verbalmente, psicologicamente, e que uma hora ela vai estourar. Porque muita gente tem essa ideia de que a agressão é só física, e não é só física, já Não é, a começa no pior é a psicológico. psicológica. Meu irmão, ele estourou 2 anos, a gente já estava passando por abuso. Eu, minha mãe, meu irmão e minha irmã. Eles Sim. esperaram meu pai falecer, que era dali da parentela, né? Esperaram ele falecer, porque tinham medo do meu pai. E aí começaram, como eles são covardes,
né? Então às vezes eles não vão descontar no alvo, mas vão descontar nos frutos do alvo, por isso que a gente fala dos filhos, nos mais vulneráveis, né? Nos mais fracos, porque eles são covardes, tá? Sim. Então, meu irmão, ele ficou 2 anos quieto, aguentando tudo ali, vendo, porque não era só ele que ouvia besteira, ele via a mãe ouvir besteira, as irmãs ouvirem besteira, e aí chegou no Natal, ele surtou. Ele surtou. É assim mesmo. Com 14 anos, ele tinha 14 anos. Toda a dinâmica, né? Hoje a gente consegue perceber toda a dinâmica. A pessoa fala para mim assim, mas como que eu sei quando um é o abusador e o outro não é? É só você, quando você separar essa pessoa e você vê o estado que a vítima vai seguir. Bem que tem vítimas que saem tão lesionadas que elas não conseguem voltar ao normal, infelizmente, né, Carol? A gente lida com isso todo dia. Não, dependendo da situação de abuso, por isso que eu falo, dependendo da situação, é terapia para o resto da vida. Sim. A Laura vejo falou assim, gente que às vezes vem numa sessão só e acha que tá tudo certo. O que vocês acham da Gal Costa? Eu não tô sabendo ainda dessa. Eu não fui ler a matéria, eu não me aprofundei, assim, eu ouvi falar, entender um pouco, mas não me aprofundei aqui para poder dar uma opinião, gente. Fora que. Ó, a Monique falou aqui também, ó. Gostaria que você fizesse um vídeo falando sobre os narcisistas que acusam as vítimas que denunciam os alienadores. Alienadores, né? Sim, é isso. É o meu gato. Gente, eu tenho 7 gatos, tá? Deixa eu falar aqui, eu tenho 2 fêmeas e tenho 5 machos, todos castrados, tá? Então tem a Peppa, eu tenho a Xing Ling, eu tenho o Leon, eu tenho o Hulk, eu tenho... Agora esse daqui que chegou faz pouco tempo, o Nenê, ele que tá miando, tá? O nome dele é Nenê. Eu tenho um pretinho chamado Leon. Eu tenho o Mike, que é outro siamês também, então eu tô com 4 siameses aqui, né? E eu tenho... Vixe, gente, eu falei todos. Hulk, King, Nenê, Leon e Mike. Sim, a Peppa e a princesa, que é a Xing Ling. Gente, eu tenho 7 gatos, tá? Então eu virei a tia dos gatos, tá? Então, ó, vocês estão ouvindo o gato miar? É porque ele quer sair. Ele quer sair, eu evito de deixar eles saírem, porque, gente, lá fora é perigoso, né? A gente sabe disso. Então ele quer sair. Levaram a minha, levaram embora, Carol. Levaram embora. Eu peguei o casal no flagra umas semanas antes, mas infelizmente eu não consegui evitar. Ai, gente. Ela saiu, não deu para evitar, infelizmente. Que absurdo, gente. Meu Deus do céu. E você não conseguiu descobrir para onde levaram? Não anotou a placa do carro? Não, no dia eu tirei até uma foto, só que depois eu vi que eu tinha tirado foto nos stories, né? E eu não salvei a foto. E aí tava para chegar no sexta-feira 13, era uma gata preta. Ai, não fala isso. Não fala isso, pelo amor de Deus. De verdade. Não fala isso. Gente, tem gente que acredita nisso, que faz esse... Olha a situação. Parou o casal, desceu uma criança correndo e a mãe fazendo assim, ó, para a criança pegar o gato. Ai, gente. Aí eu buzinei, que eu estava na frente da minha casa, eu buzinei, a pessoa viu, aí a mãe falou assim, ela só tá vendo. Mas 2 semanas depois a minha gata sumiu. O que você deduz disso? Gente, levaram a gata. Ai, gente. Não, primeiro que uma pessoa dessa, se fez isso, é uma pessoa que não tem salvação, não tem o que fazer por ela. Segundo, que quem conhece um pouquinho de religião que mexe com magia, sabe que esse negócio, que eles, pelo contrário, eles adoram gato preto, eles adoram gato, adoram cachorro, eles não usam para essas coisas, gente, tá? Então, uma pessoa que faz isso daí, ela não sabe nem o que é magia. Ela não sabe nem o que é mexer com magia. Tá? Eu falo porque eu tenho amigos que são magistas e, gente, eles abominam uma coisa dessa. Falar de pegar um gato preto, um cachorro preto e fazer algum sacrifício, alguma coisa, gente, eles abominam isso. Tá? É você apanhar deles. Apanhar deles mesmo. Tem muitos que têm, inclusive, gatos pretos, aí muitas bruxas, né? Elas têm gatos pretos e cachorros pretos também, tá? E cuidam muito, muito bem.
Então, a pessoa, vamos torcer para que não seja isso, né? Pelo amor de Torço para Deus. que não seja isso, né? Mas eu só tô te falando que realmente não deixe para rua, porque infelizmente a minha Não, eu experiência não foi costumo não boa. deixar. Apesar de que o Leon, eu não consigo segurar ele aqui, ele tem 3 casas, a minha é de 2 vizinhos, e ele é preto, tá? É minha coisa preta. Então ele pula aqui, aí fica aqui, aí vai para casa da vizinha, tem uma outra vizinha também, então ele tá gordo, ele tá tão gordo, que eu acho que ele come nas 3 casas, ele tá tão gordo, que ele não anda mais, ele rola. E ele é castrado Nossa. ainda, isso porque ele é castrado ainda. Mas tá tão gordo, tão gordo. Olha lá, a Aira falando aqui, ó, louvamos e respeitamos a natureza. Sim, gente. Eu Sim. conheço aí pessoas que mexem com magia, pessoas magistas, que, meu Deus do céu, falar uma coisa dessa para elas, olha, gente, eles têm muito amor pelos bichinhos, tá? Então tem muita crendice aí popular, muito preconceito, falarem que eles fazem isso porque eles não fazem, tá? É. Então, vamos torcer aí para que tenham adotado, né? Porque eu estava vendo outro dia no Facebook a menina falando, a gente pega o gato machucado, alimenta, engorda, cuida e depois alguém vem aqui e rouba. É. Mas no Pegar caso, o né, estava gato na frente da minha machucado, casa, então a pessoa não estava pegando pegar. na rua. Mas pegam mesmo. A menina falou que pegou do portão dela. Pegar o gato machucado ninguém quer, né? Agora quando tá gordinho, bem nutrido, lindinho, aí quer roubar para levar para casa. É isso Ah, que a menina estava se queixando lá no Facebook. Carol, mas que prazer foi te conhecer e também, né, a gente falar. E acho que a gente tem bastante experiência. Espero ter ajudado o público, né, as meninas aí, que as Sim, a nossas gente vai fazer histórias outras sejam lives. exemplos. Vamos Tá? fazer outras lives futuramente, tá? Você está convidada para a gente fazer outras lives. E sim, eu fico muito feliz de você ter participado hoje, viu? E deixo aqui aberto para a gente fazer mais lives para alertar esse pessoal aí. Porque ainda tem muita gente que está dormindo. Tá, isso mesmo. Gente, vocês estão mandando várias perguntas, mas manda lá no nosso direct, que a gente vai respondendo aos poucos. Acho que é mais fácil, né, Carol? Porque aqui, às vezes, é tanto assunto que fica até pouco tempo Isso, para a gente conseguir. isso, exatamente, gente. E a gente Tá? deixa, pelo menos assim, ela não está mais trabalhando, ela deu um tempo na questão de Sim. terapia, né? Você tinha Mas eu estou até falado trabalhando para com mim. conscientização e a partir desse mês, o mês de agosto, que a gente está entrando no mês do combate à violência doméstica, eu estou te chamando vários profissionais da área, sobreviventes, psicólogos, vamos lá, advogados, para trazer orientação para vocês que estão vivendo essa situação. Então vai ter muito conteúdo lá voltado com esses profissionais, como a Carol, que é uma psicanalista, gente. Precisam de alguém que trata de abuso narcisista, vai buscar quem sabe do assunto. É o que eu sempre falo, gente, busca quem sabe, busca de preferência também quem já passou por isso. Porque é uma pessoa que ela vai conseguir te entender. Se você Sim. virar e falar, eu quebrei o muro, explodir tudo, ela vai conseguir te entender, gente. É diferente Sim. daquela pessoa, algumas pessoas que não passaram, que ficam criticando. Então, busque não As pessoas só têm uma visão especialistas, mas de pessoas que que a também já vítima viveram. é uma pessoa totalmente submissa, né? Não é, gente. A vítima, ela tem as suas explosões, ela tem os seus comportamentos tanto tão disfuncionais quanto o abusador, porque ela é provocada para isso. Só que precisa cuidar. A gente não Sim, pode claro, só ninguém tem falar, sangue eu sou de assim por barata, causa né? do outro, né? A gente tem que cuidar do nosso É comportamento. lógico. Até mesmo porque quem adoece somos nós, né, Somos nós. gente? Eles não adoecem porque eles não sentem nada. A gente que adoece, ninguém aqui quer ficar doente, né? É isso Ainda mais por mesmo. gente que não vale a pena, né? Pelo Não amor vai. de Deus. Não vai. Então, quem precisar aí de terapia ou então de consultoria, eu também presto consultoria, tá? Há uma diferença entre o processo terapêutico e o processo de Consultoria. consultoria. Então, Sim. pode procurar tanto a Alessandra no direct da página dela, quanto eu no direct da minha página, tá? Que nós estamos aí à disposição. À E aí disposição. também, se vocês quiserem deixar no direct temas que vocês gostariam de ver uma live sobre isso, também deixem, tá? Sim. Nós também aí contamos, sim, com a opinião de todos vocês, é muito importante para nós. E a Com presença certeza. de vocês também, tá Tá bom? certo.
Então, Alessandra, obrigada por tudo, obrigada por ter comparecido. A gente vai fazer mais lives futuramente. Vamos Tá? sim. Espero que você tenha gostado. E eu deixo um beijo a todos aqui, todos vocês. E para você também, viu, Alessandra? E tenha um ótimo final de semana e vamos em frente. Quanto mais conhecimento, mais libertação. Isso mesmo. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada, Carol. Até mais. Beijo a todos, boa noite e até mais. Tchau, tchau.